e nós de volta para a última parte da entrevista com o senador Eduardo Girão, que é do Ceará. E gentilmente nos concede essa entrevista aqui para a TV PPP. Meu caro senador Eduardo Girão, lembrando que o senhor disse que, olha, eu sou senador, mas isso não quer dizer que eu vá continuar sendo senador. Um dia eu posso ficar sem mandato. Na sua terra, por exemplo, um homem riquíssimo, do ponto de vista financeiro, Eunício de Oliveira, tem uma eleição para ser mandado, porque nós somos assim. Eternidade só Deus. Pergunto ao senhor, por que quando se fala em respiradores, o senhor se refere à palavra maconha? Por quê, senador? Interessante isso. Isso choca o país, rapaz. Porque a gente viu que os quase 50 milhões de reais, para ser preciso, 48,7 milhões. Imagina essa montanha de dinheiro, né, que o consórcio Nordeste, com dinheiro seu, deputado Gilmar de Carvalho, com dinheiro de quem está nos assistindo agora, você que está nos assistindo, nos ouvindo, o dinheiro suado dos seus impostos aí, foi exatamente o que o consórcio Nordeste fez, na certeza da impunidade, comprou da indústria da maconha. Por que indústria da maconha? Porque essa empresa chama Hempcare. Hemp quer dizer maconha, né? E essa empresa, ela comercializa produtos à base da maconha. E ela caiu de paraquedas, né? Inclusive, essa transação que houve aí, inclusive depoimento na polícia da dona dessa empresa, que eu quero chamar para a CPI. Mas a turma que está do lado de lá, junto com o relator, junto com o presidente da CPI, todos eles, a cúpula e os colegas, não deixam a gente chamar, né? Você não vê defesa com relação a isso, né? Porque a Cristiana Prestes devia vir. Sabe por quê, deputado? Porque ela falou dos 2 ex-ministros do governo Dilma que estariam envolvidos com isso. Ela chamou, inclusive, esses 2 ex-ministros, o Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara. Aí você vai me perguntar, por que tem Araraquara com o Nordeste? Respondo já. E o Carlos Gabas, né, que é o diretor executivo do consórcio Nordeste, ela chamava esses 2 ex-ministros do governo Dilma, ela chama no depoimento de 2 irmãos de alma. E que o Carlos Gabas teria pedido para ela superfaturar os respiradores do Nordeste. E aí, onde é que entra o Edinho Silva nessa história, né? Os documentos que a gente tem, que a gente quer trazer essas pessoas aqui, inclusive o Carlos, o Dauster, né? O Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, que foi exonerado por causa desse escândalo pelo governador da Bahia. Ele que é assim com o governador da Bahia, foi exonerado, né? Teve operação policial lá e tudo, né? Inclusive o governo da Bahia querendo tirar aqui de Brasília, querendo tirar o processo de todo jeito aqui do Brasília e levar para a Bahia de novo, para fugir aqui do filtro do STJ, por exemplo. Então, tudo isso, esses respiradores que matou vidas aí em Sergipe, que ceifou vidas no Ceará, no Nordeste todo, sabe onde é que ia parar a parte desses respiradores? Se tivessem sido entregues, ia parar lá em Araraquara, porque lá eles tiveram um rombo, né, uma outra fraude, que não levaram um calote lá, e o consórcio Nordeste ia mandar uma parte dos respiradores para lá. Olha que loucura, rapaz! Por que ninguém fala isso, né? Então, por que a indústria da maconha? Porque essa empresa, ela, ao longo de 2 anos de existência, ela só teve 2 notas fiscais. Uma delas de 48,7 milhões de reais para o consórcio Nordeste. Ou seja, tudo indica que uma empresa de fachada, né, para desviar recursos federais. Quando eu falo isso na CPI, a maioria se cala. Pega lá quem é que defende isso. Pega lá. Já tivemos aí o quê? 38 sessões, 40 sessões da CPI. Pega lá quem é que defende, né? Então é muito importante que as pessoas saibam quem está do lado de quem está blindando quem,
nessa CPI. E o senhor que tem estômago, deputado, de acompanhar ainda, muita gente me disse que, inclusive, faz mal. Rapaz, eu comecei a ficar doente assistindo aquelas barbaridades ali, né? Aquele festival de horrores. Mas quem ainda eu tenho que ficar lá por um dever de ofício, né? Ela está chegando no seu final, acho que até vão antecipar, porque essa CPI está rodando, patinando em círculos e não chega à conclusão, né? É tudo narrativa, não tem materialidade nenhuma, né? E fica com esses discursos que muitos ficam propagando, né? Com o objetivo de apenas desgastar, né, o governo por interesses políticos. Mas nós estamos muito cientes disso e pretendemos até o último momento combater o bom combate para que venha toda a verdade e não apenas uma verdade. Eu quero deixar um pensamento para você, deputado Gilmar, que eu quero muito conhecer pessoalmente, sua equipe, que às vezes eu me correspondo, pessoas do bem competentes também, o seu público gigante, e dizer que o que me inspira muito na política também é uma frase do Edmund Burke, um estadista irlandês, que ele diz o seguinte, olha só, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? Então as pessoas de bem, de forma respeitosa, de forma pacífica, precisam se manifestar. O que a gente está vendo no país são abusos de poderes sobre os outros, né? E isso não é correto. Isso parece que as pessoas não aceitaram ainda os resultados das urnas. Olha, eu tenho muitas críticas ao presidente da República e faço publicamente. Já disse aqui, não tenho cargo político, critico alguns posicionamentos durante a pandemia, tenho aqui posições firmes contra. Mas ele foi eleito democraticamente, gente. Foi eleito democraticamente, né? Então, muita gente não aceitou ainda. Se quiser tirar, tira nas urnas. Isso faz parte, deixa para o ano que vem, vamos salvar a vida agora. Mas não, querem se aproveitar dessa CPI unicamente para projetos pessoais de política. Então, que Deus abençoe a nossa nação, que o povo acorde e saiba quem é quem e quem está fazendo o que aqui em Brasília. Recentemente, o senador Eduardo Girão, um senador, inclusive da própria CPI, senador Ciro Nogueira, foi alçado à condição de ministro. E ministro que talvez seja o mais importante ministro do governo Bolsonaro. E já chegou dizendo que lá vai ser um amortecedor, enfim, tá. E a chegada de Ciro Nogueira ao governo da República muda em alguma coisa o trabalho da CPI? Olha, vamos lá. Na CPI a gente não percebeu absolutamente nada. Eu quero deixar muito claro que lá tem um grupo dos oposicionistas dentro da CPI, né? E aí junta grande parte são opositores, né? Não são independentes, como muitos gostam de dizer que são. São opositores do governo. Você vê lá o jogo que é feito com relator, com tudo, com os discursos, as coisas todas, né? E tem um outro grupo de governistas, né? Tem esse grupo. Inclusive, teve uma votação lá, deputado Gilmar, que foi interessante, que eu fiquei sozinho. Um requerimento meu para chamar a Polícia Federal para explicar as operações, mais de 100 operações de desvio de verba pública. E aí, na hora, ficou o grupo dos governistas votou junto com o grupo dos oposicionistas para não trazer a Polícia Federal. Eu fiquei sozinho, foi meu único voto, né? Então, nós temos um trabalho de independência e eu acredito que essa vinda do Centrão para a cozinha do Palácio do Planalto, isso quebra um dos grandes discursos do presidente da República, que dizia na campanha eleitoral que não iria ceder a pressões de Centrão, não iria se submeter ao Centrão. E não é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo um Centrão cada vez mais guloso, mais poderoso. Vejo isso até hoje como um jogo que foi feito tanto pelos governos do PT, Michel Temer, e agora também está sendo feito um jogo que sempre foi feito no país, né? Questionável do ponto de vista político, né? Eu questiono, mas eu vejo que é uma questão que eles adotaram isso por uma questão de sobrevivência do governo, né? Pelos ataques
né, de algumas instituições que têm sido feitas, invasão de competência, né, e assim, a própria CPI, né, que de uma forma, no meu ponto de vista, irresponsável, faz narrativa por cima de narrativa, com objetivo apenas politiqueiro do ano que vem. Então, tudo isso fez com que o governo, de uma forma de se proteger, e já que estavam querendo o fígado dele, apenas nessa CPI do presidente, ele, de uma certa forma, por sobrevivência, se resguardou junto com o Centrão ali. Do ponto de vista político, eu digo questionável, particularmente não concordo, mas não é nada ilegal do ponto de vista das leis do país. É o jogo que sempre foi feito. É claro que isso enfraquece para o discurso do governo, que foi um antes da eleição e outro depois. Mas acredito que esse governo tem tantos fatores positivos também, alguns ministérios, quanto alguns fatores negativos. Isso faz parte, acertos e erros. A gente precisa ver com muita serenidade, pasta a pasta, se teve mais erros, se teve mais acertos, mas eu vejo, particularmente, que é um governo que tem aí, na maioria dos seus ministérios, pessoas preparadas, pessoas comprometidas com a nação. Nós não temos escândalos de corrupção, como se tinha no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, tantas outras situações aí, né? A gente não vê agora, pelo menos até agora, escândalos de corrupção. A gente vê o Brasil um canteiro de obras, mesmo com essa dificuldade financeira, com muita obra, inclusive de água para o Nordeste, que tanto sofreu. Você vê as coisas se concretizando. Então a gente precisa ter razão, serenidade, para observar que esse governo tem tantas virtudes, como também alguns equívocos. Isso faz parte, mas a população é que deve julgar isso nas eleições do ano que vem, não se fazer CPI com o objetivo apenas de derrubar o governo, de desgastar, de querer comer o fígado de um e soltar pizza para os outros, que é isso que está acontecendo. Estão soltando pizza para os governos estaduais, municipais, para o consórcio Nordeste, repito, o símbolo nacional da corrupção nessa pandemia, que não deixam, o pessoal tem costa quente lá, viu, deputado Gilmar? Não deixam que a gente se aprofunde, e eu fico praticamente com a voz ali, quase sozinho, né? Se não fosse ali o senador Marcos Rogério, o senador Reins, praticamente sozinho ali, nós tentando buscar, né? Eu com independência, eles governistas, mas tentando buscar isso. Você não vê outra voz se levantando e partindo para cima, cobrando com relação a isso. Isso é triste. É triste porque mostra realmente que o discurso é para o seu eleitor, e lá se faz outra coisa, né? Mas a população vai entender realmente o que está acontecendo, e que a verdade e o bem possam prevalecer. Não é hora de campanha política, não é hora de fazer campanha para governo de Estado, é hora de se buscar realmente unir esse país, conversar, dialogar, pacificar o Brasil. A regra da boa convivência é o respeito, mas isso, infelizmente, a gente não tem visto aqui muito no Senado Federal. Eu não vou perder a oportunidade de, pelo menos, me reportar, nem que seja uma perguntinha só, a sua terra, que é o Ceará. Ceará tem algo na política que precisa ser reportado nacionalmente. O governador Camilo Santana, ele é filiado ao PT, mas no Ceará aliado da família de Ciro Gomes, PDT. Ciro Gomes, por sua vez, passa dias, noites, madrugadas a fio, atacando permanentemente Lula, ou seja, o PT e o seu maior nome. Como é que se vai se resolver aí no Ceará? Afinal de contas, o PT vai com Ciro ou vai com Lula na prosperidade? Olha, não se sabe, né? O objetivo é projeto de poder pelo poder, né? É uma oligarquia, deputado Gilmar de Carvalho, que já está há décadas no Ceará, que manda e desmanda, que pega aí mais de 1 bilhão e 200 mil reais só nesse governo. Vou repetir, hein? Quem está sentado, se mantém assentado para não cair.
1 bilhão e 200 milhões de reais só com publicidade se gasta o estado do Ceará nesse governo, lá do PT junto com os Ferreira Gomes, né, que se chama lá essa oligarquia que manda e desmanda no estado do Ceará. O Ceará é uma terra libertária, é como o Sergipe, é como o sergipano, é um povo de bem, um povo trabalhador, um povo que não se submete a certas situações. Então, o grito de liberdade está muito próximo, acredito, porque é muito vilipêndio, né? Inversão de prioridade. Você sabe quantas vacinas? E eu não sei se aí é diferente, não, né? Mas lá no Ceará, o governador de vez em quando vai lá na televisão, nas redes sociais, tá faltando vacina, não sei o quê, tá demorando. Sabe quantas doses tem no freezer parado lá no estado do Ceará, que recebeu do governo federal, por exemplo? 1,5 milhão de vacinas no freezer. Por que ele não agiliza? Esse é o cuidado que se tem com o povo do Ceará. Outra coisa, a questão muito importante essa pergunta, essa colocação que eu vou fazer. Acabou de sair uma matéria da Gazeta do Povo. É bom até pegar os dados de Sergipe. A maioria dos estados estão crescendo, voltaram à retomada de empreendedorismo, né, de crescimento econômico e tudo. Ceará, estagnado. E o maior índice de violência é o do Ceará, né? Estourado em violência. Então, isso é o retrato de uma gestão totalmente descompromissada com o povo, uma gestão política. Olha, você pode ter 1000 críticas, deputado Gilmar Carvalho. Eu não conheço sua vida, mas a gente vê que o senhor é experiente pelas perguntas que o senhor faz, né? Não sei se é o primeiro mandato e tudo, mas a gente vê que o senhor é uma pessoa que tem um compromisso aí com o cidadão. Eu lhe pergunto, o senhor sabia que lá no estado do Ceará, olha o que eu vou falar, é gravíssimo, sob todos os pontos de vista. Você pode ter crítica com o presidente da República, eu tenho, né, e coloco isso publicamente, né, como eu disse, votei contra o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente, enfim. Mas se ele vai inaugurar uma obra centenária, uma obra de um sonho, de água, ou de qualquer outra situação, como ele foi várias vezes inaugurar a obra, o governador dizer que não vai, por uma questão politiqueira, porque discorda das ideias. Eu sou testemunha, né, que nós tivemos nesse período da pandemia, e esse escândalo do consórcio Nordeste, que Sergipe também levou o calote da maconha, o Ceará, na hora que esses respiradores não chegaram, eu fui correndo no Ministério no Ministério da Saúde. Eu e 2 senadores, viu? 2 senadores. Eu fui pelo estado do Ceará, o senador Rodrigo Cunha pelo estado de Alagoas e o senador Stevenson Valentim pelo Rio Grande do Norte. Nós fomos correndo no Ministério da Saúde pedir socorro ao Ministério da Saúde que repusesse esses respiradores que o consórcio do Nordeste, com esse escândalo aí, não pôde entregar para o povo. Não me perguntaram lá se o prefeito era do PT, se o prefeito era de qual partido. Imediatamente socorreram os estados do pedido que a gente fez. Ou seja, você não tem uma palavra de gratidão para isso. Você só fazer criticar. Porque o interesse deles é a volta. A volta do ex-presidente Lula, né? Então, ou então, no caso lá do Ciro Gomes, né? Que chega à presidência. Então, isso é muito feio. Nós temos uma liturgia do cargo. Fomos convidados para entregar uma obra, temos que ir, rapaz. Temos que ir, a não ser que seja uma coisa de força maior. Mas você não ir, ainda ficar brigando pelas redes sociais, isso não é papel de homem público, né? Isso não é papel de homem. E está aí o resultado. Um dos lugares mais violentos do mundo, Fortaleza, o Ceará, e o que menos cresceu é o resultado da política nossa lá do PT, lá no estado do Ceará, e dessa oligarquia que manda e desmanda no estado do Ceará, e subverte aí as prioridades, pegando 1 bi
1 bilhão e 200 milhões de dinheiro do contribuinte, dinheiro chorado do povo cearense, jogando em publicidade para dizer que está tudo bem, que está tudo funcionando bem. Aí não sai crítica na imprensa. Mas as redes sociais, por enquanto, elas estão aí cumprindo seu papel, né? Às vezes a gente fala palavras que começa a perceber aí que as nossas mensagens não são entregues, quando critica algumas entidades, quando fala alguns termos, critica algumas instituições de forma republicana, mas a gente percebe que já está sendo tolhido ali, o algoritmo deles não perdoa, mas o bem vai prevalecer, Jesus vai nos abençoar para que o povo do Brasil, que é esse país maravilhoso, cheio de potencialidade, você pegar aí uma praia de Atalaia, quando o mundo conhecer, e outras tantas virtudes de um povo hospitaleiro de Sergipe, do Ceará, o Brasil, potencial agrícola, né? Tá aí, tá segurando as pontas. Esse país onde a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo, todo mundo convivendo bem, em paz. Esse país, ninguém segura esse país. O destino dele é o progresso, é a ordem. Aí o cidadão de bem tem que fazer a sua parte, cobrando os seus representantes, mudando através do voto aqueles que decepcionaram, aqueles que traíram as pessoas, esperavam uma coisa e estão fazendo outra. Se mobilize, pessoal. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo mobilizado que sabe se manifestar. E o bem vai vencer, com a graça de Deus. Senador Eduardo Girão, da Terra do Sol, Fortaleza, Terra do Sol, a terra dos maiores e mais completos humoristas deste país, desse povo extraordinário que eu conheço muito bem, daquele bar lá do nosso amigo do Caranguejo, que é muito visitado. Chico do Caranguejo. Exatamente, e que eu tive a oportunidade de tirar uma foto pessoal com ele. Será um prazer muito grande recebê-lo um dia aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Ele falou há poucos instantes, eu estou no primeiro mandato, eu já estou desde 1999 nessa carreira de deputado estadual. Mas estou à sua disposição. E uma coisa posso lhe garantir: o dia que o senhor vier, vai sair depois daqui com uma inveja salutar da orla da Atalaia. Da orla da Atalaia aqui em Aracaju, que é uma das mais bonitas, quiçá a mais do Brasil. Um abraço para o senhor. Eu conheço, deputado, só para lhe passar, eu já tive algumas vezes aí em Aracaju, uma cidade linda, lindíssima, fui muito bem recebido, antes de ser político, né? Mas eu tive aí lançando filmes, eu gosto de fazer filmes em defesa da vida, pela espiritualidade, e também eu, como presidente do Fortaleza Esporte Clube, eu fui presidente em 2017, quando o time ainda estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu sou um desportista, Deus abençoou quando eu estava na presidência, nós subimos de divisão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e teve uma partida aí muito marcante no Batistão, o estádio, onde nós jogamos aí contra o Confiança, e foi uma partida inesquecível. Infelizmente, essa partida nós perdemos, mas foi um sacode para acordar a gente para a reta final, e aí passou por Aracaju aí o nosso triunfo, porque depois a gente conseguiu subir, graças a Deus, e muita honra e alegria poder encontrá-lo, e nós vamos sim, quando eu for novamente a esse estado, a essa cidade maravilhosa, eu vou lhe procurar para a gente comer um caranguejo, quem sabe aí na praia de Atalaia. Um abraço para o senhor, muito obrigado. E boa sorte. Muito obrigado, hein? Deus abençoe, tudo de bom. A nós todos. Até logo, senador. Um abraço para o senhor, muito obrigado.